Hoje vamos conversar com o Dr. Stefano Lima. Ele é dentista graduado pela Universidade de Fortaleza e ortodontista pela Academia Cearense de Odontologia. Ele fez implantodontia pelo Hospital Geral do Exército em Fortaleza e passou um tempo na Universidade de Harvard, dentro do Departamento de Oral Biology. Entre os anos de 2017 e 2019, o Dr. Stefano foi aluno de pós-graduação da Universidade de Rochester e ainda por mais um ano entre os anos de 2019 e 2020 pela mesma universidade. Hoje ele trabalha em um consultório particular em período integral como clínico geral e período parcial como professor pela Eastman Institute of Oral Health. E não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, deixar um like e compartilhar o vídeo. Muito bem, pessoal, estamos aqui então começando mais uma conversa aqui no blog, no podcast também, Dentista Brasileiro nos Estados Unidos. Hoje a gente tem com a gente conversando o Dr. Stefano Lima. Doutor Stefano, muito prazer, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e, por favor, se apresente. E é isso, meu amigo. Prazer é todo meu. De antemão, assim, de agradecer a oportunidade dupla, né, de estar aqui falando a minha experiência, né, que eu tive, né, contando a minha história, e que se não fosse por você, eu não estava aqui. Ah, Você é sem bajulação, mas foi você que eu peguei lá o blog, lá do comecinho, fui acompanhando, e você sempre foi muito solícito, né, respondendo meus e-mails, tudo lá, até oh, as cara, que perguntas mais bacana. básicas. Ah, Obviamente que eu que joia. pesquisava tudo lá no blog antes de perguntar qualquer coisa. Foi assim o local onde eu encontrei tudo mais organizado. Então, Oh, cara, assim, me que ajudou bacana. muito, cara. Não, puxa, eu fico realmente tocado, fico realmente emocionado com isso, sabe? Porque uma coisa que eu sempre falei que a minha intenção quando eu iniciei o blog em 2008 foi realmente fazer isso, ajudar, mostrar, pelo menos falar que era possível, tinha como, os caminhos. Eu talvez não tivesse conhecimento de todos os caminhos das pedras, como que funcionava, mas pelo menos eu sabia que existia essa possibilidade. E até quando você compartilhou a sua história comigo, no final daquele dia eu falei para minha esposa, eu falei, olha, se o blog fechar hoje, se acabar, não tiver mais, só dele ter conseguido chegar onde ele conseguiu, por causa das informações que eu coloquei lá, para mim já tava valendo, cara. Então, eu fiquei muito feliz mesmo, muito, assim, satisfeito, realizado, quando você fez esse comentário comigo uma vez. É, E eu é, queria, então, porque eu sei um pouquinho hum, da sua história, mas eu queria que hum, você contasse para mim, porque eu acho que a sua intenção inicial não foi vir para cá. Você isso, veio acompanhando, certo? exatamente. Hã, Como exatamente. que foi essa transição? Porque Cara, você já vinha trabalhando no Brasil, certo? isso, isso. Eu tinha minha clínica, né, lá no Brasil, que estava funcionando muito bem. Na verdade tinha 2, eu vendi uma porque eu queria ter mais qualidade de vida. Ok. Então, eu tinha minhas especialidades, né, que era ortodontia, eu tinha feito orto, tinha feito implante, Uhum. e já estava na minha terceira especialidade, que era prótese, Ok. e minha esposa estava fazendo tinha terminado medicina, era concursada da UPA, e Aham. estava no PSF, né, Programa de Saúde da Sim. Família, que era uns 35, 40 minutos lá de casa. Então, Ah, tudo tá. tranquilo, tudo fluindo bem. Aham. Só que aí ela, por questões pessoais, decidiu fazer a residência dela, estudar para a residência dela, e você sabe como é que é, né, meu amigo? No Brasil, É. essa questão da filosofia de segurança Aham. foi uma coisa que marca a gente, né? Eu vejo Claro. assim que muitas pessoas que vieram até conversar aqui com você, deram o testemunho, digamos assim, Aham. teve essa questão filosófica. Então, Sim. financeiramente, não era uma coisa que me atraía, mudar Não para os era Estados atrativo, Unidos, não tinha de necessidade. Você jeito quer nenhum, dizer, não não é tinha. necessidade, mas não tinha aquele. Não, isso, não foi o que chamou minha atenção, Aham. entendeu. Então, quando ela conversou com essa quando ela veio conversar comigo sobre essa história de fazer residência, um Aham. amigo da gente que já morava em Massachusetts, ele falou: "Pô, se você vai estudar para residência no Brasil, por que você não estuda para vir aqui para os Estados Unidos? E você Aham. faz o mesmo caminho que eu fiz, que era fazer uma pesquisa e entrar nessa". Ela Sim. conversou comigo, eu conversei com um grande amigo meu, que ele foi minha dupla a faculdade inteira, os 5 anos, e eu Aham. comecei: "Cara, tu toca minha clínica?"
Eles tocam. E o acordo que a gente fez foi tipo, eu meio que venderia a clínica para ele, Aham. né? Se eu voltasse, se eu desse errado aqui em 2 anos, eu compraria a clínica de volta. Se eu não Ok. voltasse, a clínica era dele, ponto final. Sim, sim. Então a gente meio que fez esse negócio, né, de cavaleiros, deixei a clínica lá para ele Aham. e vim acompanhando minha esposa, né? Sim. Obviamente que quando ela recebeu a proposta de fazer pesquisa, ela conseguiu fazer pesquisa em Harvard. Ah, E que bem. foi um negócio assim, poxa, Imagina vai só. fazer muito bom. E foi até um Aham. brasileiro que eu, assim, diretamente e indiretamente o cara me ajudou muito, porque Aham. também, se não fosse por ele aceitar ela, que é o Felipe Frenning, Aham. muito gente boa, médico no Brasil, e ele tem um laboratório de pesquisa de neuromodulation em Harvard. Muito Olha bom, só, o bacana. cara é fera. Aham. Então, ele chamou minha esposa para fazer pesquisa com ele deu visto J, e esse visto J me dava o direito de trabalhar. Ah, Então, muito bem. foi aí que eu consegui já começar a enxergar algumas coisas. Eu pensei, pô, Aham. posso trabalhar, Sim. vamos ver qual vai ser o estado. Ah, Massachusetts. Opa, tem uma tal de uma história aí de uma licença limitada, tem umas coisas. Aí eu Aham. comecei a pesquisar, foi que eu achei você e comecei a procurar as coisas no Ah, blog, ok. porque até então era tudo. Que As que ano foi notícias. isso? Que ano foi isso, Stephanie? Isso foi entre 2015 para 2016. A gente chegou aqui em fevereiro de 2016. Frio, hein? Frio da desgraça. Chegou logo para Frio, hein? batizar. O cearense que tá batendo o queixo quando dá 22 graus, né? Celsius. Tá batendo queixo, tá todo mundo. Eu cheguei logo Aham. batizando, sendo batizado com neve, aquela coisa toda. Caramba. Então a gente chegou em 2016, Aham. né? E eu já tinha mais ou menos um plano, né? Naquela época, pô, já sei para onde é que eu vou, plano perfeito, vou aplicar para licença limitada, vou tudo. Só que assim, os caminhos às vezes eles saem um pouco do que a gente Uhum. planeja. Primeira coisa que eu pesquisei, que eu vi, né, era que para ter a licença eu teria que ter uma nota mais alta no TOEFL, teria que ter em torno de 90 pontos, se eu não me Ok. engano, na época. Aham. Então, a primeira coisa que eu fiz, pá, fiz o TOEFL. Resultado, 78. E Uh. boiou, não dá, tem que melhorar no inglês. Uhum. Aí eu, não, então vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. Aham. Eu tenho a proposta do emprego, digamos assim, eu tenho a expertise, né, que eu sou Sim. dentista, vou trabalhar Aham. como assistente, vou entrar ali pela porta Sim. dos fundos, porque eu já entendo como é que funciona a dinâmica Aham. de um consultório americano Sim. e já vou estar aprendendo meu inglês, porque você sabe que o assistente é o cara que puxa ali o Tem que paciente, puxar, exato. conversa e tal. Exato. Aham. Então, ali eu já ia Sim. treinar tudo. Aham. Então, comecei a trabalhar lá, conheci outros dentistas, como eles sabiam, acabei conversando e explicando meu background, acabou que a gente foi fazendo amizade, ia trocando ideia e tal. Chegava no final de semana, às vezes eles até me pagavam uns extras Olha só. para orientar eles nos implantes, Ah, né? ah, Fazia uns, ok. Ah, dava, então a sua especialidade de implante te ajudou, abriu acabou, porta para abriu. ensinar os dentistas daqui. Sim, sim, Excelente. os caras vinham lá, pegavam lá umas mandíbulas lá de porco que eles conseguiam, Aham. ensinava, tinha lá os Cara, kitzinhos lá que dele. legal, Aí eu meu. orientava os caras, porque aqui tem muito esses cursos de final de semana, né? Sim. Aí eles me pegavam, ó, Stefano, como é que faz aqui? Eu explicava a fresagem, Aham. explicava coisa básica, né? Sim, sim. Só que já tinha um cara lá para estar ensinando com tudo Aham. Sim. mastigado para eles. Então me ajudou bastante Aham. e me ajudou também a estabelecer essa relação com eles, com os dentistas americanos. Por quê? Porque ali queria vir algumas cartas de recomendação, tanto para a Ah, universidade, para esse tá. tipo de coisa. Que uma coisa é Aham. você ter recomendação do Brasil, do seu diretor, outra coisa também Sim. você ter daqui dos Estados Unidos, Daqui. da Exato. experiência. Aham. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar, eles começaram a me ajudar. Pô, você tem que aplicar. E começaram a me dar material, cara. Ó, Para estuda para estudar. parte 1, para estudar, tá Ah, aqui, ok, ok, vamos lá. ok. Aham. Então começaram a me motivar, então começou aquela coisa toda. Eu comecei a estudar em casa, os decks, a coisa toda. Aham. Quando foi por volta ali de outubro, finalzinho de setembro, comecinho de outubro, eu fiz o meu parte 1, Ok. né? Consegui, pá, Isso em fiz o parte 1 2016. 2016, 2016. né? Ok. Fiz meu parte 1, passei uma semana depois, já fiz o TOEFL, já dei um pulo de 78 para 90, Opa! mas eu tinha estudado uma semana só. Eu não, tem Aham. potencial para melhorar um Você pouco vai mais. melhorar. Ok. Daí fiz outro, logo em seguida, aí tirei 96. Quando eu Sim. tirei 96, estava com parte 1, e já era ali meados, já caminhando para novembro,
eu fui ver o que é que eu tinha para aplicar. Aham. Quais eram as faculdades restantes que tinha para aplicar. Nessa Sim. época tinham 3. Aham. Eu tinha a BU, Boston University, Ok. ainda. Eu tinha Colorado, que a BU era rolling basis, então Sim. era um pouco arriscado, porque eles iam fazendo entrevista e iam preenchendo as Aham. vagas, né? Sim. Aham. Colorado era em fevereiro, o deadline. Sim. Então, quando você enviava, eles revisavam todos os currículos. Tudo de Então, uma vez. tudo Então, de uma vez. aham. Então, não era rolling basis, então Aham. era legal. E tinha o ISHMA, que também era rolling basis. Ok. ISHMA é aqui na Universidade de Rochester, em Aham. Nova York. Então, apliquei para os 3, não fui chamado para entrevista na BU, né, mas acabei fazendo algumas amizades lá, Aham. entrando em contato com todo mundo. Sabe que Sim. brasileiro, Ah, assim, se ajuda você bastante, cara, com e certeza. e vai Isso atrás de acontece tudo, mesmo. né? Isso. Então tiveram, assim, várias pessoas, cara, assim, que eu entrei em contato, Bruno, Scott, Bruna. Cara, eu Uhum. falava com os caras, falava com esse pessoal, vem almoçar aqui comigo. Eu ia almoçar lá na Olha BU. só, cara, que legal. Vem trocar aqui uma ideia. Então eu levava meu currículo, Aham. mostrava para eles, eles diziam, Stefano, cara, o seu TOEFL, você tá com a nota, não é uma nota a melhor de todas, mas é uma nota competitiva, Sim. porque eles querem diversidade. Então você vai estar Exato. competindo com o Uhum. pessoal ali, os latinos, os Sim. brasileiros. Então Aham. sua nota tá ok. Aham. Então onde é que a gente tem que melhorar? A gente tem que melhorar no, no trabalho voluntário, que eu não estou Ok. vendo aqui, e a gente Aham. tem que melhorar na pesquisa. Aí eu, Ah, tá pesquisa bom, também? Olha só. isso. Aham. Aí foi daí que eu disse, ó, tá na hora já de eu parar com o atendimento como dental assistant. Uhum. Estava me dando remuneração, mas não ia me colocar em canto nenhum em termos profissionais, né, em termos Ok. futuros. Aham. Então, falei com o pessoal e comecei a aplicar. João, primeiro para as pesquisas, eu acho que eu saí mandando assim uns 200 e-mails, sabe Nossa. assim, para tudo Para quanto for começar. universidade. Só para Para começar. começar, pá, saí mandando. Tufts, todo mundo, eu pesquisava lá, odontologia, Tufts, eu saía, fulano, Beltrano, Cicano e mandando e-mail. Pá, 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 Aham. pá, pá, saí mandando Tufts, BU, Harvard. Cara, eu acho que desses 200 e poucos e-mails, uns 195 nem me responderam. Eu achei que você falava 195, recebi mensagem. Nem me responderam. Nada, nada. Nada, zero. E eu acho que uns 3 disseram assim, cara, obrigado, mas Hoje não, não. não vai rolar. Aí 2 responderam. Aham. 2 de Harvard, que eu não estava Ok. esperando. É mesmo? Olha. É, E a sua esposa ela já estava lá? já estava lá, já Aham. estava lá. Aí os 2 me responderam. Um era o Dr. Intini, que esse cara é o diretor da periodontia, mas quando eu apliquei, eu não apliquei para fazer pesquisa em pério. Eu Aham. fiquei aplicando também para laboratório, para coisa mais básica mesmo, Ok. né? Aham. Aí o cara me mandou a mensagem, ao mesmo tempo que ele mandou a mensagem, a outra professora de lá, a doutora Andrea, da Oral Biology, também me mandou. Só que, Uhum. obviamente, que o cara da pério, implante pério, vou É. primeiro conversar com Aham. esse cara. Sim. Sentei lá para conversar com ele, isso aí era mais ou menos novembro, dezembro. Aí bati um papo lá com ele, ele disse assim, Stefano, eu tô com uma pessoa, gostei demais de você. O cara foi muito gente boa, ele perguntou assim, você tem experiência com pesquisa? Eu, zero, Zero. zero, zero, zero. Aí ele foi muito gente boa, disse, não, mas como você fez implante e tal, eu sei que você deve ter uma habilidade manual, da questão da Aham. orto também, Sim, sim. então vamos fazer o seguinte, em abril, maio, a moça que está fazendo aqui a pesquisa, a fellow, né, Aham. ela vai estar saindo. Eu não posso lhe assumir agora, mas eu gostei muito da sua personalidade, do seu currículo, Aham. mas a Andrea está precisando de uma pessoa para agora. Ok. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para a Andrea ficar com você, você vai fazer uma entrevista com ela também, mas eu vou dar um pushing no seu Aham. nome para ela ficar com você, Sim. e você já vai pegando mais o jeito da pesquisa, laboratório básico e Uhum. tal, lidar com os ratinhos, fazer aquela Sim. coisa toda. Aham. E quando for abril, maio, que essa minha fellow sair, você fica part-time comigo, part-time com ela. Poxa E vida. do jeito que a coisa for andando, a gente pode conversar de uma possibilidade de você ficar aqui para periodontia. Ô, Pô, meu rapaz. irmão, eu Deixa eu fiquei perguntar sem uma coisa dormir. agora. Aham, Você saiu de casa aham, acompanhando a esposa para acompanhar ela no aham, trabalho de pesquisa. hum.
você chegou a se ver a entrar em Harvard, cara, em Harvard. Cara, Que foi aquele negócio de você chegar naquele lugar em Cambridge e olhar para aquilo e falar, meu, eu estou entrando em Harvard. Que foi isso? cara, isso daí foi assim, as coisas mais engraçadas do mundo. Primeiro eu cheguei lá, né, para fazer a entrevista, né? E na entrevista, obviamente, eu não sou bobo, já peguei aqui, ó, selfie. Pá, na frente da faculdade. Paletó, gravata, todo bonitinho. Aí, pá, Aham. entrei, fiz a entrevista. Quando o cara me disse que aceitava, obviamente eu fiz aquela cara, né? Assim, sabe quando você dá congelada na imagem e por dentro você tá. E eu, ok, tudo bem. A gente começa lá, mas por dentro, festejando, sabe? E eu, Caramba, se mano. fosse hoje, nesse dia, é porque eu morava lá perto, eu morava em Brookline. Então eu Aham. fui de bicicleta. Cara, Morava nesse dia. bem, morava bem, lugar Brookline era bom, lugar bom. escola, era por causa da pequena, era por causa da pequena. Tava, Não, mas eu acho que a legal. minha casa, meu amigo, era desse tamanho, Não, assim. não, não, mas eu Olha, digo assim é, porque Brookline é um lugar é bacana. massa, É é isso, é um legal pra lugar caramba. joia lá. Cara, aí voltei para casa, obviamente ligando para todo mundo e tal, aquela coisa toda. Aí olha a coincidência. Como eu estava também pedindo cartas de recomendação, no Uhum, dia eu liguei para o meu coordenador da odontologia lá de Fortaleza ok. e falei com ele, pô, tô precisando de uma carta e tal, não sei o que eu tô fazendo minhas aplicações. Aí a gente começou a conversar. Eu, cara, tu nem sabe, acabei de sair aqui, fui aceito, vai fazer pesquisa aqui em Harvard e tal. Aí ele, pô, cara, foi mesmo, deixa eu te falar. Vai uma pessoa da universidade entrar em contato com você, só para trocar uma ideia contigo, para Aham, saber como é que foi isso e tal. Aí eu, tá bom. Eu achava que era uma coisinha para sair ali no aham, jornalzinho, ali da odontologia, alguma coisa do tipo. sim. Eu estava aqui, né, conversando com a minha esposa, discutindo algumas possibilidades de como é que seria o futuro e tal. Cara, daqui a pouco começa a pipocar mensagem no meu celular. E eu conversando uma coisa séria com ela, aí ela, rapaz, isso deve ser os teus amigos lá do colégio, Aham. enchendo o saco aí. Aí eu, cara, quando eu fui ver, 300 pessoas diferentes mandando mensagem, tudo mandando link do G1 que Nossa! eu não sabia. O cara, poxa, entregou essa aí lá pra Globo, fui sair na Globo, G1, cearense aceito como pesquisador. Eu, minha nossa Rapaz, senhora, não olha isso! acredito. Aí, pô, aí obviamente assim, que o ego, né, vai É, nas alturas, né? Você aham, fica em outro nível. Então foi assim muito importante, assim, aham, até pro currículo, sim, né? Porque logo em seguida eu fiz a minha entrevista aqui no Istma, né? aham. Então você já vai até com aquela, você Você vai, demorou hã? quanto tempo entre essa sua entrevista em Harvard e o Eastman chamar você para o ADD? Pronto, foi assim, eu fiz a minha entrevista, né, eu fiz a entrevista, assim, foi um juntinho do outro, a Uhum, entrevista de Harvard, e logo em seguida eu fui para o Eastman, né, fazer a minha entrevista lá, aham, que eles me chamaram, mas obviamente que eu já soltei a conversa que estava fazendo sim, pesquisa e tal. aham, Quando foi, aí vem outra parte também engraçada, eu lá fazendo pesquisa, e nada dos caras me chamar. E tem um fórum, que é o Student Doctor, acho que você conhece, que é um o- fórum que o pessoal fala sobre as aplicações, ah, essas sim, coisas. ok, aham, Aí eu lá olhando, né, e o pessoal fazendo os updates. E todo uhum, fórum tem os terroristas, né? ah, sim, não, isso aí, Aí eu acho que já era 27, 20 e tantos lá de fevereiro. Pessoal, liguei para o Istma. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, só vai receber a carta adeus, de rejeição. eita, Beleza. Eu estava em casa, estudando para parte 2, né? Porque nesse período eu trabalhava, eu meio que, a minha pesquisa dependia da outra fellow, né? ok, Então, ela preparava lá o ratinho, congelava os uhum, bloquinhos, né? sim, E eu ia lá, eu dependia dela preparar os blocos sim, para eu fazer o o sectioning, né? processamento, O as lâminas, processamento, as aham, lâminas, exato. Então, eu precisava dela fazer o trabalho dela. Então, eu não estava lá todo dia, ela também não estava todo dia, porque não fazia sentido. aham, Aí, estava na quarta-feira, lembro como se fosse hoje, eu aqui estudando por parte 2. Aí chega o e-mail do Ishma. Isso já era 3, 4, sei lá, de março. Aí eu, nossa, pelo que eu vi lá no fórum, não deu não vai nada. dar Então nada, deve ser carta de rejeição. Nem aham. abri, vou concentrar aqui. Quando dá Você uns não 15 abriu? minutos, nem abri, nem abri. Rapaz, Já tinha certeza que era carta de rejeição. nossa,
Aí minha esposa liga, você foi aceito no Istma. Aí eu, não, ele é a carta de rejeição. Ela, você abriu o e-mail? Eu, não, pois abra. Quando eu vi o e-mail, putz, grilo, não acredito. Só que aí, nesse momento, João, abre a outra porta, né? Abre aquela Aham, história. O que fazer, né? Eu já tirei, assim, já saímos do Brasil, fomos para Boston, aham, está lá. A proposta era da minha esposa fazer a pesquisa, a residência dela, aham. depois que ela entrasse na residência que eu iria engavetar a minha. Eu já Sim, dei sim. uma furada na fila, né? Já entrei primeiro e eu ainda entro com uma residência que vai limitar minha esposa a aplicar só para 10 estados, Ai, entendeu? sim. Porque é o AGD, não era o Aham. Advanced Standing. Ah, sim, é E, verdade. entendeu? Então isso aí, assim, como seria o nosso plano familiar? Aham, Eu arriscaria mais um ano para tentar PU ou esperaria o aham, Colorado? O que é que eu faria? sim. Ou eu iria direto para o Istmo. Aí eu fui Aham, falar com um grande amigo meu, né? Pastor, sentei para conversar, e sim. conversando com ele e tal. O William, cara, um monte de gente boa. Quando eu botei os números na mesa, ele disse assim: rapaz, não precisa nem conversar muito, não, cara. Eu acho que tu tá ficando é doido. Porque, assim, os 2 anos da BU eram, em média, US$ 200 mil, né? 100 por Uhum. ano. Os 2 anos no Colorado, 260 mil. 2 anos do Ishma com o insurance, US$ 40 mil. É, dá pra discutir, Aí né, ele disse mano? assim, cara, pelo amor de Deus, bicho, pelo amor de Deus, não dá. Um ano de tuition da BU É. vai ser os teus 2 anos de tuition mais o teu living expensive. Pelo amor Aham, de Deus, não tem é. nem o que discutir. Aí a Will, ela, que é minha esposa, né? Ela se Aham, organiza para passar nessa região, sim. né? Nos estados que você pode estar atuando. Aham, sim. Então a gente, pá, muda tudo de novo. Aí já viu, né? Mudou Show, de, a direção. isso, Estava antes desiste. concentrado nela, aí Isso. mudou Para para a sua mim, direção, que não isso. tinha intenção, não tinha desejo, nem vontade Zero. nenhuma de vir para os Estados Unidos. Zero. Aí mudou lá, Muito mudou o bem. foco. E ela viu a oportunidade porque ela tinha que estudar para os steps dela. E Sim. ela não estava conseguindo conciliar a pesquisa e os Ah, steps. Aí ah, ela, tá. pô, ficar 2 anos tu vai ficar focando na tua residência, eu vou ficar em casa, né, Aham, focando no estudo para passar nos steps. sim. Só que aí tem uma terceira pessoa, né, minha filha. Então, Ok. sai do Brasil, 9, 10 anos, Aham, chororô, sim. amigos, Ah, praia, praia. família, tudo. Não, mas tem Aí praia em Boston também, só tem que é bem gelado. gelado que só desgraça. Nossa Senhora. Ah, vem Nossa. aqui para o Cape, onde eu tô. Maravilha, bem quentinho. Mas tem que programar essa visita, viu? Tem, Ainda tem não, que com programar certeza. isso daí, Vamos, cara. vamos programar, vamos programar. Tem que programar. Então, o que aconteceu foi, pô, já mudou. Tá em Boston. Quando ela consegue se adaptar, Aham, aí já vai mudar de novo, depois de um ano e ixi, pouco. Então, aí ixi. foi aquele drama, mas obviamente que muito articulado. Eu disse, minha Aham, filha, lá o custo de vida é menor, a casa vai aham. ser maior e eu vou lhe dar um cachorro. Pronto, meu amigo. Foi o melhor Olha só, presente. aí, meu, Aí não já, dá para ganhar disso, né, não cara? dá, cara. Você dá um cachorro, Acabou. resolvido, meu amigo. Resolvido o problema. Cara, então a gente veio para cá, Aham, né? E como a vida de imigrante, como uma amiga minha fala, é de expurgar a alma, a tudo, expurgar. é, tudo muito tranquilo, os 2 anos. Vamos ficar em Nova York. O que é que a gente precisa fazer para ficar em Nova York? Precisa mais um ano de residência. Quais são as residências que têm somente um ano? Peraí, Era o então. age. Peraí. Não, então, essa sua primeira do Eastman, quando você foi chamado, era já 2 anos, já era 2 anos. fechado 2 anos. 2 anos. Não, eu Isso. digo isso porque aqui a gente tem residentes da NYU, Uhum, tá? E eles têm 1 ano uhum. com a opção de 2. Tá? Pronto. Então, É isso aí que eu vou te eu, explicar. porque nós temos hoje 2 residentes, um graduado aqui, que está fazendo o EGD para poder pegar mais mão, e Uhum, depois desse ano ele vai, não sei para onde ele vai. Mas a outra, ela veio da República Dominicana.
Uhum, Então, ela termina o primeiro ano dela, acho que em maio. É, uhum, em maio. Aí, em maio, ela já começa o segundo ano. E ela precisa do segundo ano porque ela quer ir para a Flórida. uhum. Tá? Então, isso, Pronto. por isso que eu perguntei. Quando você iniciou, o Eastman já era 2 anos. Já era fechado. Como é Ok. que funciona, João? É uma certificação pelo CODA, né? Uhum. Então, existe o programa que é chamado Programa Internacional, que ele tem que ser fechado já há 2 anos. Ele não pode Ah, ser o programa de um ano e depois um ano extra. Ele isso, tem que ser então, um é uhum, só para dentista internacional? estrangeiro. Isso. É um programa Ok. específico para o dentista internacional, que ele é um programa Ok. de 2 anos, tá? Aham. Que você paga tuition para Sim. ele. É como se fosse. É um programa de certificação, não posso dizer que o Aham. Advanced Standing. Ele é um programa de certificação específico para dentista internacional. Que O interessante. outro programa, que é um programa de um ano, com a opção de fazer o segundo ano, esse é um programa para o GME, que é o Graduated Medical Education. Esse programa é um programa que é suportado pelo governo americano, então Aham. você recebe uma bolsa, Muito entendeu? Então bem. você é pago Muito para estar lá. interessante. Mas, de novo, aquela história. Normalmente, quem vai para esse programa é como você falou, são os dentistas americanos ou canadenses que querem ou pegar a mão ou Aham. então querem trabalhar no estado de Nova York. Ok. Isso dessa região, digamos Aham. assim, né? Tá. Porque o estado de Nova York, ele pede que você tenha 2 anos de certificação Uhum. ou o DDS, tá? Ok. Para começar. E para você ter a licença, que você tenha pelo menos um ano de especialização, que as Nossa. especializações mais curtas são AGD ou GPR, que é o General Sim. Practice Aham. Residence, Ok. ou as outras, né? Que aí vai Sim. ortodontia, que vai Aham. variar de 2 a 3 anos, pério, 3 anos, Sim. prótese, 3 anos e por aí vai. Aham. Eu acho que o estado de Nova York, agora no ano de 2020, eles acreditaram a dor orofacial Sim. Sim. como Como especialização. especialidade. Isso. A ADA foi, em termos Isso, do país, o país todo, agora é isso. oficialmente reconhecido. Isso. Pronto. Aí o que é que acontece? Você também pode fazer a dor orofacial como uma residência, né, para te Sim. dar licença para o estado de Nova York. Obviamente, depois de você ter concluído já os 2 anos, ou Tá. de DDS, né, Aham. ou então os 2 anos de certificação, que seria o AGD, Sim. tá? Ó, eu já tinha ouvido dizer, só interrompendo rapidinho, eu já tinha Não, não, ouvido tranquilo. dizer realmente que o estado de Nova York é um dos mais difíceis para dentista estrangeiro conseguir trabalhar. Por Uhum, justamente isso. Eu realmente não tinha ideia desse programa que a Eastman oferece uhum, exclusivamente para dentista estrangeiro. Porque é uhum. muito interessante nesse caso, porque você já chega certo de que você vai ficar ali 2 anos e dali já te abre essa possibilidade para esses estados, né? Então Isso, você tem isso, Texas, a Virgínia seria um ano só, mas Texas, isso. Flórida, Illinois, e então você, a hora que conseguiu essa certificação no final desse segundo ano, o Uhum. ano passado você terminou como se fosse o primeiro ano do AGD. Eu terminei, não, na verdade, eu terminei em 2019, eu terminei 2000. meus 2019, eu terminei o meu segundo ano, né? Eu finalizei os meus 2 anos Sim. aí é que vem a parte boa, né, da história. Eu Aham. finalizei os meus 2 anos da certificação do Sim. internacional. Ok. Só que o que aconteceu? Quando eu entrei, assim que eu entrei, ter meus pés no Ishma, era geral, quem queria ficar aplicava para o GPR, que o Ok. Strong Memorial Hospital, que é o hospital linkado à Universidade de Rochester, Aham. ele tem esse programa do GPR, Ok. tá? E o ISMA tem o programa do AGE de 2 anos, para o Aham. internacional, juntamente com o AGD de um ano, que são para os canadenses, para Sim. os Para os americanos americanos. pegarem mão. Aham. Como a gente é perto aqui de Toronto e tal, vem muito canadense para cá. Ok. É passar o verão aqui, digamos Aham. assim, porque lá é Sim. frio para burro, aqui tá. Aqui tá. Os caras vêm pro quentinho. Aham. Então, o que é que acontece? Assim que eu entrei, era certo. Quem aplicava para o GPR já entrava Ok. com aquele diretor, né, Aham. que era o Dr. Burke. O que é que Ok. acontece? O cara recebeu uma proposta irrecusável para ir lá para Nevada. O cara saiu, entrou uma diretora. Quando entra uma nova diretora, meu amigo, o É, que muda acontece? tudo, né? Todos os conceitos mudam. Muda Não tudo. é que ela foi
ruim, que ela queria, que ela não gostava de imigrante, não, que inclusive ela é imigrante. Aham. Mas entra nessa história que você falou. O estado de Nova York, ele é um estado que ele não consegue entender a parte educacional dos outros países. Hum. Então, por exemplo, o que é que ele preconiza? Que o estudante internacional ele tem que ter os 6 anos igual o americano, porque o americano ele faz pelo menos 2 anos do pre-dental, né, do Aham. college, que a Sim. gente não tem isso, Não, né, a gente não não. sabe o que é Aham. college, Sim. e pelo menos os 4 anos da dental school. Então, Ok. somando 6 anos. Sim. Então, o estado de Nova York, ele não entende que a nossa química, a nossa biologia, tudo que a gente vê no high school é de nível Uhum. de college, Ah. entendeu? Então, o que é que acontece? As faculdades do Brasil, elas têm uma variação ali de 4 a 5 anos. Sim. Então, se você tem uma especialização, dependendo da especialização, você pode adicionar créditos. Ok. Mas dependendo como você preenche o formulário, aí você se ferra, Tem esse entendeu? Então, detalhe ainda? detalhe, porque Formulário. um amigo meu preenchendo o formuláriozinho dele, né? Eu estava no primeiro ano, ele estava no segundo, ele preenchendo o formulário, aí perguntaram para ele: você tem 60 créditos pre-professional Aham. ou você tem biologia, química, química orgânica, essas coisas? Aí ele botou: não tenho, Hã. né? Do pre-professional, Aham. eu tenho Sim. pelo meu high school. Aí eles já mandaram a resposta Aí. lá para cá: não, a gente não aceita Nossa. high school. Tem que ser college. Nossa Aí ele vida. foi explicar vestibular e não, não, não Uhum. aceita, não aceita. Aí, mas olha aqui, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Para você fazer bioquímica, você tem que fazer química e Aham. depois química orgânica, aí você vai para bioquímica. Sim. Eu tenho bioquímica da faculdade? Não, tem Não, que ser química. do college. Não, ponto final. Cara, foi fazer Nossa prova, vida. entendeu? Ih. Só que aí o que é que acontece? O cara tava no segundo ano. Aham. Então, eu que estava indo para o segundo ano, todo mundo olhava para mim, ó, já o target, né? É Os meus mesmo? diretores já olhavam para mim, cara, tu tem que fazer química. Aí o professor, ele fez errado, ele preencheu errado, tentava explicar. Eu tenho 2 especializações, quase 3, uma Aham. contou como fellow, não sei o quê. Não, tem que fazer. Essa diretora me chamou para a entrevista de PR, tem que fazer química. No final das contas, cara, ela não me chamou para o DPR. É Chegou lá no mesmo? dia do match, segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, eu estava na aula de odontopediatria aqui, aí eu só Aham. chego no celular quando eu olhei, I'm sorry you didn't match, que eu Hum. não matchei. Putz, cara, Nossa. foi enterro. Aí eu fui recorrer pro meu, que eu digo que o cara é meu pai, meu irmão, o cara é tudo, Aham. né? Que era no nosso departamento, tinham 2 diretores, né? O Aham. diretor clínico do AGD Internacional Aham. e ele era o chair, Sim. certo? Só que ele era também o diretor clínico e chair do GME. Ele era os O dois, certo? GME é É o AGD de um ano ok, ok. para os Sim. internacionais. Aham. Sim. Ele se chama Dr. Malmström. Ok. Só que ele é bem concentrado, ele é da centralizador, sabe? Ok. Ele é da Suécia e tal. E tinha o diretor da parte clínica, forte mesmo da cirurgia, que se chama Dr. Ghanem. Esse aqui é o meu pai. Os Uhum. cara é venezuelano e tal, um monte de gente boa, o cara fera na cirurgia. Então, eu já estava lá como uma posição que eles me deram de teaching assistant, que Aham. eu já ensinava. No lugar de eu ficar só vendo paciente, eu tinha um turno e meio, né? Que eu ficava ajudando. Eu comecei a trazer mais orto para o departamento, e Aham. comecei a organizar as ortos, ensinar Ah, os que bacana, próprios cara. GMEs, né? Que eram Sim. os canadenses e tal, os Aham. americanos. Então, fui fazendo meu nome lá dentro, e Aham. quando deu errado, eu fui chorar no ombro amigo, né? É Fui claro. lá, e Aham. ele, naquele ano, ele foi promovido para ser o diretor clínico, ele que ia tomar de conta de De tudo tudo. relacionado aos GMEs, ou Aham. seja, dos canadenses e esse pessoal. Sim. Aí eu estava lá conversando com ele, ele chegou para mim, Stefano, parei só um minutinho. Pá, ligou lá para os boards de New Aham. York, né? Sim. Aí ele falou, olha, eu tenho um aluno, ele fez os 2 anos de certificação, eu posso aceitar ele de novo no AGD, manter ele no departamento mais como GME? Aí a pessoa diz, pode. Ele já graduou? Já certificou? Ele aplicou para o MET? Aplicou. Você tem vaga do MET? Ele tem. Pois aceite ele que vai entrar um novo ciclo de aplicação e ele fica no departamento e acabou-se. Mui olha isso, capaz. Isso nunca tinha acontecido no Istman.
Ok. Nunca, nunca, nunca. Isso é uma Aí coisa, o você Eastman já tem fazendo esse programa. nome, muito bem. Aí entrou eu, e mais 2 amigos meus, um da Colômbia, Obando, cara, Aham. excelente protesista, e outro, o mesmo nome que eu, Stefanos, só que o Ah, dele é ok, só Stefanos, aquele grego. né, grego. Ah, Aí o cara da Pério, né? aham, Perdão, o cara da Endo. Então, sim. eram os três que davam aula e foi os três. Aí olha a coincidência. Quando você entra, né, você manda toda a aplicação para o New York State, Sim. avaliar para você ter a sua pre-license, né? Aham, ok. Que é tudo gira em torno dessa pre-license. No resumo da ópera, meu amigo, como é que foi a história? O pessoal que ela aceitou para o GPR, 50% dessa diretora lá, Sim. 50% deu problema na aplicação. Eita. Eu, eu e esses dois que Aham, fomos aceitos no EGD, a sim. nossa aplicação foi a que saiu mais rápido e não deu problema nenhum, porque a gente preencheu tudo certinho. Muito bem. Então, Uhum. assim, foi sorte, graças a Deus, o Dr. Gainer, né, que é o cara Aham. que salvou minha vida, salvou o meu pescoço, né? Nossa, cara. Porque naquele momento eu me vi assim, tendo que me separar da minha família, porque eu queria ficar em Nova York, não queria Aham. mudar naquele momento. Sim, aham. Então eu me vi discutindo com a minha esposa, ó, você vai ficar aqui em Rochester e eu Aham. vou para New York City, entendeu? Nossa, Porque cara, imagina tinha umas isso. vagas ainda sobrando lá. Eu até tinha Aham. conversado com o Dr. Darwin, que é do Bronx, Lebanon, Sim. e ele já estava com a vaga lá esperando por mim. Ele disse, não, GPR. pro GPR. GPR. Mas eu não queria o Uhum. GPR, o GPR é mais hospital base, aquela coisa. Eu Sim. iria mesmo só para poder ter a licença, Aham. né? Ok. Acabou que deu tudo certo nesse ano extra, né? Que eu Aham. recebi, que eu fiquei lá. Foi muito bom para mim, porque eles aumentaram os meus horários como teaching assistant. Ok. Então, ao invés de eu ficar só com um turno, turno e meio, eu fiquei com quase 4 turnos e meio. Isso é Então, remunerado, Stefano? o teaching assistant não, Não. Ok. mas o meu o programa eu O recebia, programa né? Uma você bolsa, recebia da bolsa. recebi Não, eu da pergunto bolsa porque residência. você pode colocar esse período de teaching assistant como voluntário ou não? Mas por Cara, curiosidade, de não, curiosidade. Porque entendi. ou isso é atrelado como se fosse alguma coisa. Ai, como que é o nome do negócio? Quando você precisa completar requerimento do curso, você ser um preceptor, como se fosse um professor. Tem alguma Não relação era, com isso? não era requirement. Era Não é. só porque assim, como eu tinha a experiência e como eu já tinha estourado, digamos assim, todos os pré-requisitos que a CODA pedia, número Aham, de tratamento de canal, número de sim. coroas, essas coisas, eu tinha estourado. Aham, E eu tinha a experiência, eles diziam assim, aham, pô, bota o cara para ficar aqui ajudando os ok. outros. Aham, Eu tinha que estar lá na claro. clínica, porque a CODA requisita tempo clínico, né? Então Aham, eu estava lá, querendo ou não, sentava lá com o paciente, sentava lá junto com o residente, sim. mas eu ficava orientando como faculty, não Aham, podia assinar ok. plano de Claro. tratamento, Ok. mas eu era um aluno Aham, normal. Era só, tá. pronto, o teaching assistant é um fancy name para o monitor. Monitor. Ok, É o pronto, beleza. era o Não, monitor. funciona, É, com certeza. Porque você ganha a hora de crédito, com você está certeza. ali fazendo, você está em contato com eles. Ok, não, Uhum. é interessante isso. É, eu sou faculty pela NYU. Foi Uhum. um projeto Olha, muito, muito interessante que a companhia legal. abraçou. Foi Ah, até, foi até bacana, porque quando o Coda foi lá fazer a inspeção, a avaliação deles, tive a oportunidade de conhecer o pessoal, sabe? Então, foi uma experiência muito bacana. E ainda é. é. A gente tem um contato muito, muito legal com os residentes. E, bom, você sabe, eles têm que fazer Ah, as reuniões mensais, troca de aham. caso, sabe? E eu acho que é uma troca muito grande de experiência deles que são recém-formados com a gente Uhum. que já tá há um tempo. Então, técnica nova, material novo, a gente consegue Cara, pegar tudo isso deles também. bicho, impressionante você falando isso, porque quando você se forma, né, na graduação mesmo, você acha que você sabe de tudo, né? Aí eu lembro que eu fui para Orto. Quando eu cheguei Aham, na Orto, putz, eu não sei de nada.
Sim. Aí quando eu terminei a horta, eu acho que eu sei uma coisinha. Aí eu fui pro implante, putz, eu não sei de nada. Quando eu entrei, quando eu finalizei essas coisas, que eu entrei lá no Istma, né, Aham. é que eu vi assim, rapaz, como o conhecimento na nossa área, se você não está dentro desse ambiente educacional, você fica para Uhum. trás. Se você ficar Fica ilhado demais. ali, é É. muito importante você ter esse contato com esse pessoal, Aham. porque por mais que você tenha mais experiência, eles têm muito o que ensinar. Então você Sim. está aqui fazendo um negócio, sempre vai aparecer uma coisinha, ah, mas é porque está com essa técnica nova, você olha assim, mas como é que é Fale, isso daí? fale mais. Fale É, fale mais. mais, prossiga, entendeu? Então é muito legal, cara, isso. Aham. Outra coisa que foi muito legal nesse período que eu passei de 1 ano, é que a Universidade de Rochester, eu passei a ser empregado, passei a ser funcionário, né, da Ah, ok. universidade. Aham. Porque quando você é residente como, GME, né, Aham. eles lhe consideram funcionário. Ok. Então a coisa já muda de panorama e tal. Então eles me deram 95% de desconto no mestrado. Nada Então eu já mal. nada mal, ora, Nada então eu já mal. E o mestrado, cara, o mestrado em ciências mais voltado para o health professions, Ok. ou seja, era só para profissionais da saúde que estavam interessados em ensinar, Ok. entendeu? Então Aham. foi bem legal, cara. Então foi uma experiência Então, assim você já obteve maravilhosa. mestrado? Já Já. terminei Então, tudo agora você no ano você de terminou 2020. e o mestrado, eu estava conversando com o doutor Felipe Porto semana passada. É, mas ele estava comentando sobre algumas diferenças que existem entre, pelo menos da ideia do mestrado que a gente entende no Brasil e aqui. Porque no Uhum. Brasil, você, quando faz o mestrado, é muito voltado para a área de ensino, você se tornar professor, o Uhum. faculty. Isso. Aqui tem eu imagino que tenha isso também, mas eu acredito que a maioria seja voltada para a área de pesquisa. Esse Isso. seu foi para a área de pesquisa ou, bom, você falou, para dar aula, para ser professor, Isso. certo? Isso. Mas o professor aqui para eles é engraçado. Tem o professor clínico, né, eu lembro até, eu acho que foi o Leonardo que você fez a entrevista, eu achei bem legal Isso, aquela aham, entrevista dele, muito boa, sim, que ele fala que tem o professor, aquele cara da pesquisa, aí aham, tem o o clinicão clínico, e tem o aquele meio termo, né. cara que fica no meio, E exato. é, o mestrado, cara, ele sai pegando realmente essa parte, ele explora bem essa parte da pesquisa mesmo. Aqui nos Uhum, Estados Unidos, isso é uma percepção minha, né, eles não fazem nada, eles não vão colocar uma técnica nova se não tiver pesquisa, se ok, não tiver papel. aham, Então, no Brasil, a gente vê aqui, rapaz, vamos tentar isso daqui, rapaz, vamos ali, tenta e vai indo, e você tem paciente, você tem muito aham, paciente, né? sim, Você abre uma especialização dessa, faz fila, né? é, Você diz, rapaz, galera, implante aqui, aham. R$ 100, quem quer? Vamos Todo aí, mundo vai lá, todo vamos mundo lá, vai. vamos lá. Porque quem vai pagar a especialização, às vezes, no final das contas, os pacientes, eles pagam as fees, né? Só Aham, os custos, né? sim, E quem paga realmente a especialização vai ser o aluno. Isso de uma maneira aham, geral falando, né? sim, Então é onde os professores ganham dinheiro ali, uma ok, berreca dos pacientes, mas aham, uma grande maioria dos dos alunos. alunos. Então a coisa funciona de forma diferente, você sai batendo ali, sai fazendo caso, né. Aqui Aham, não, aqui eu já noto até que as residências, né, se você vai para uma pério dessa da vida, uhum, apesar de ser full time, se você vai para sim, uma prótese dessa da vida, você vai ver o quê? Isso eu conversei, que tem uma grande amiga minha que ela finalizou pério, né, ela até é diretora do AGD, mas lá da Califórnia, sim, esqueci, eu acho que é USF, não sei. ok, Mas enfim, a Beatriz Bezerra, muito boa ok, periodontista. Então, ela me falava: "Stefano, eu faço meus horários. Então, sim, se for para atender um paciente de manhã e um paciente à tarde, acabou, vai ser aquilo", entendeu? uhum, Não é aquela loucura de produção. Agora, ela tem as metas dela de artigo, tem que ler aqueles ah, artigos, tem as mesas redondas lá que eles vão discutir. Se você fica caladinho, o professor, ó, hum, já lhe corta, tem os boards, então sim, tem essa coisa muito voltada para pesquisa. aham, O AGD,
ele tem o cunho de pesquisa, a gente tinha trabalhos para apresentar, tinha Aham. pesquisas, né, eu lembro que a gente tinha apresentações, né, a gente tinha o initial case, o final case, tem literature review, que era você fazer revisão de literatura de 3 artigos, dar para os Sim. colegas, Aham. aí tinha o initial research, que é você fazer explicar qual vai ser a sua pesquisa inicial e a pesquisa final. Ok. Então isso tudo você tinha que apresentar, mas não tinha aula de como conduzir aquela meta-análise, aquela coisa. Ah, é E verdade. isso no mestrado, Aham. aí já É eles que você exploravam já tem. mais. Entendi. Isso, aí como fazer aquela questão da meta-análise, como fazer todos Aham. aqueles cálculos malucos lá, aquelas Sim. coisas da pesquisa e tal, então eles já direcionavam um pouco mais como você apresentar uma aula via Zoom, aí já Ok. todas as tecnologias Ah, novas muito de bem. entendeu, de Perguntar uma fazer coisa, aula existem provas de avaliação no mestrado para saber no como está mestra o seu desempenho? Como que funciona isso? no mestrado lá, como é que a gente fez? Primeiro esse mestrado eu consegui fazer em 1 ano, porque eles pegaram créditos do Uhum. ISTMA, então Ok. essa foi a grande vantagem, né, Aham. por isso que eu consegui finalizar em 1 ano. Sim. Mas lá eram trabalhos, não tinha prova, provinha, mas eram Aham. trabalhos, Tá. que eu acho que era pior, porque quase todo dia tinha que ler artigo, tinha Aham. que tinha como é que se diz? Um journal, que você tinha Aham. que estar municiando aquele journal, e Uf. você tinha e a sua avaliação era na hora da aula, se você fica calado, a nota vai lá para baixo. Então, Ah, é tá. discutindo, então você tem que estar afiado. Aham. Então, como eu te disse, é pior do que prova, porque acaba que a prova você Uhum. pode sentar ali, sei lá, o final de semana estudar e Sim. meio E que tira ali, nota ali é tem que ser todo dia, toda todo hora. dia, todo dia, Eu todo achei dia, interessante todo esse dia. negócio de você falar, você ficar calado, quer dizer, você não consegue voar under the radar, né? Você não Não. consegue ficar meio escondido. Não tem Cara, como. te juro que tinha 1 ou 2 dias que eu ia direto da clínica, né, lá para aula, Aham. que eu tentava ficar calado, ou então quando era Zoom, né, então você imagina que quando você vê um Zoom que é uma classe, é um monte de Sim. quadradinhos, né, eu Aham. jamais esperava, eu ficava ali no cantinho, sabe, cara, Quieto. pequenininho, quietinho, quase dormindo aqui, aí fazia uma pergunta que eu só escutava assim: "Stefano, o que é que você tem a falar sobre esse tópico?". Tum, tum, Putz, dava um frio na tum. espinha, eu: "Putz, qual é a pergunta mesmo, cara?". Pronto. Aí desde esse dia eu, tipo assim: "Não, eu tenho que ficar atento", Tem que ficar porque, cara, acordado. os cara eu acho que eles ficam olhando, assim, Aham. sabe, e quem tá caladinho eles pá, pá, e eles vão em cima, eles dizem assim: "Ó, você tá muito calado hoje, o que é que tá acontecendo? Fale um pouco sobre Aham. isso", e ficam Sim. puxando. Então Aham. você tinha que estar ligado, cara. Agora, você comentou a respeito daquela diretora ser Uhum, imigrante, né? Uma uhum. coisa que as pessoas sempre falam, quer dizer, eu eu sempre cresci ouvindo dizer que o brasileiro era maltratado pelo americano. Você sentiu, passou por algum momento que tivesse, você falou, puxa vida, ele está me tratando mal desse jeito porque eu sou de fora, porque eu sou imigrante. Você chegou a vivenciar alguma coisa parecida com isso, Stephanie? Cara, nunca, vou ser bem Nunca. sincero, nunca, nunca recebi discriminação. Pelo contrário, sabe, eu quando eu vim pra cá, né, que primeiro a minha primeira casa, eu digo que é a minha casa. Uhum. Massachusetts é minha casa, que eu digo que quando Aham. você sai do Brasil, que você eu acho que o primeiro local que você vem é onde você renasce, né, que é onde a Aham. sua vida vai estar recomeçando. Então eu Sim. tenho aí como se fosse a minha casa. E eu tinha Legal. muito medo de vir aqui, porque aí eu fui muito bem recebido. Me Aham. senti em casa mesmo, muito brasileiro. Você quer comer Sim. coxinha, você vai ali, vai em Tem, Somerville, tem tudo, tem tudo. vai em Revere, tem Aham. tudo. É. Quando eu vim para cá, para o lado de Nova York, eu sempre tinha aquele meio que aquele preconceito, assim, do Sim. nova-iorquino, aquela Aham. coisa do pessoal. Cara, nunca, Mas sempre me trataram olha, Nova York, eu é fui outra. Aham, entender não faz muito tempo, porque aham. quando a gente ouve Nova York, é New York City. Isso. Mas é um dos maiores estados da região. É enorme Uhum, o estado. uhum, Ele vai desde Manhattan, lá embaixo, até uhum. Buffalo, lá É, na divisa com o Canadá. O negócio é uhum. enorme. Você está nessa região. Aonde que você está nesse Eu es trajeto? eu estou a 1 hora de Buffalo, 55 minutos. Então você imagina. Você está longe.
Você tô está longe longe. da Não, cidade, New York City. isso, meu amigo, aqui, assim, aqui você não, a comunidade brasileira é muito pequena, né? Aham, Mas os americanos daqui, hoje a clínica que eu trabalho é uma clínica que é uns 45 minutos que eu resolvi me afastar um pouco da aham, cidade, né, sim. para poder ter a oportunidade de trabalhar nas minhas especialidades. Ah, ok. Porque se você fica aqui na cidade mesmo, 10, 15 minutos aqui pertinho, quem quer fazer a ortodontia, quem quer fazer o implante, quem quer fazer a prótese, quem quer fazer a endo, é o dono da clínica, Sim. entendeu? Ele vai te dar suas restaurações, Aham. entendeu? E não vai te dar uma classe 1. Ele só vai te dar aquelas bomba, né? Só Então, que, ó. assim, então a clínica que eu sou o único dentista da clínica, né? Aham, Eu que tomo conta lá da clínica. Então, eu ok. faço a minha horta, eu faço meus implantes, eu faço as minhas entes, eu faço, e o que eu não me sinto confortável de fazer, Você eu mando encaminha. para fora. Tudo bem. Então, essa região, porque a região aqui de Rochester, ela é conhecida pela região do Finger Lakes, que é uma região de vinícola muito bacana, Ah, ok. é muito legal. Vê se Aham. depois eu te mando um vinho daqui, pra você Opa, provar. opa. Cara, aí é bom. Cara, então é só americano. Eu acho Aham. que eu sou o único Sim. de olho escuro. É Porque o mesmo, resto é olha isso. tudo de olhinho escuro. O resto é tudo verdinho, azulzinho, lourinho, Aham. verdinho, branquinho. Todo mundo Sim. assim. Cara, uns amores. Uns Que legal, amores. cara. Nunca assim. Ele só pergunta assim: ah, pelo seu accent, de onde é que você é? Ah, eu sou brasileiro. Aham. Ah, nossa, que legal, não sei o que. Aí Olha isso, conversa, sempre cara. puxa. Mas, cara, É, assim. eu acho legal a gente falar, fazer esse tipo de comentário, porque eu também, quando eu cheguei aqui, eu nunca fui discriminado, nunca me trataram mal, nunca falaram nada na minha frente. Bom, claro que nunca ninguém fala, mas eu nunca senti, nunca sofri qualquer tipo de discriminação que fosse pelo fato de eu ter vindo de fora. Muito pelo contrário, sabe? Muito pelo contrário. A, a diretora administrativa da clínica onde eu trabalho, eu estou ali, quer dizer, ela está ali já desde 2000, então a gente vem trabalhando junto desde quando eu comecei. Uhum. Ela sempre falou: eu admiro vocês que vêm de fora, porque vocês deixam casa, família, conforto, aprende um outro idioma para começar tudo do zero. Eu nunca teria coragem de fazer uma coisa dessa. Eu queria tanto aprender outro idioma e vocês, sabe? Então, olha, eu lamento mesmo quem tenha passado por qualquer tipo de discriminação ou qualquer coisa assim, porque eu, sinceramente, eu nunca ouvi aqui ninguém falar que sofreu esse tipo de coisa. Para não dizer, É. para não falar que ficou zerado, teve uma paciente, nesses 13 anos que eu estou aqui, uma que me olhou torto quando eu disse que tinha vindo do Brasil. E ela falou: ah, eu quero ser atendido por outro dentista. Tudo bem. Mas já tinha história, ela já tinha contato com esse outro cara, tudo isso. Se foi qualquer coisa, foi uma vez em Entendi. 13 anos, sabe? O que é nada, sabe? Não nada, cara, com certeza. Isso é da mesma forma, assim, como eu já trabalhei numa clínica, que a paciente chegou e disse assim: ah, não quero ser atendida por homem. Ok. Eu encaro, assim, Não, sem a mesma problema. experiência, essa experiência eu tive no Brasil. Aham, Então, assim, é uma coisa mais aquela discriminação realmente pelo inglês, ou aham, por um accent, ou por sim. cor. Cara, Aham, isso aí não, é eu sempre fui acho. muito bem Agora, tratado. você, você disse no começo, então, que você veio seguindo sua esposa. Uhum. Sua esposa conseguiu o que ela buscava? Final feliz, meu amigo, claro. Final Opa, feliz coisa linda, sempre. legal. Consegui o cara passar em patologia aqui no Strong. Ok. Aí, mais uma vez, no Strong Memorial Hospital, que é o hospital daqui de Rochester, né? Aham. E primeira latina, primeira brasileira. Nunca, Ixi, se você olha no histórico dos últimos 20 anos, aham. não tinha, só americano. E o Só G1 ligou para ela também ou não? não ligou ainda, mas a gente está contactando. Está Ah, muito contactando. bem. É brincadeira, é brincadeira. Não, 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 mas é, Ela- é legal isso, cara, É, porque você abre caminho, é. sabe? Você Mas vai abrindo caminho, você faz é, o seu nome, você começa e
mais gente vem É, atrás, sabe? Puxa, isso é e, é, muito legal. e São pioneiros, vocês são certeza. pioneiros nessa área, nessa Né? atuação aí. É muito legal. E foi muito legal que a forma como eu vim para cá, teve um grande amigo meu chamado Carlos Henrique, né? Aham, Esse cara é uma figura, fez Unifor comigo, né? Só aham, que eu me graduei antes dele, sim, mas ele veio primeiro para o ISMA. Quando ele ok, veio para o ISMA, só tinha ele e outro brasileiro, só que o brasileiro era casado com uma pessoa de Rochester, ok, cara de São Paulo, descendente de chinês. ok. O cara mal falava português, assim, mal falava português que eu digo assim, ele era muito caladão na dele, Uhum. e ele só fala, o cara com o nome Edson Lee. Então, assim, o Edson você já chama, né? Assim, Já mas o pessoal fica. chamava ele Dr. Lee. Aí você não sabe, até que Aham, conversando, pô, descobriu que era brasileiro, que o cara era muito calado, um amor de pessoa. aham, Aí então só tinha esses dois brasileiros, e já aham, tinha alguns anos que não tinha brasileiro na residência, né? sim. Então, quando eu fiz a minha entrevista, né, um dos coordenadores, um dos diretores perguntaram: "O que é que você acha?" Aí o cara rasgou a seda, né, o cara falou: "Não, Cara, pô", aí ele me ligou: "Cara, ó, já vieram falar, te prepara e tal". que Quando deu legal. certo, agradeci demais, o cara abriu a porta da casa dele, passei um mês na Aham, casa dele, porque, a minha filha, quando eu mudei para cá, eu mudei para cá em maio, né. aham, E a escola da minha filha só termina, você sabe, é no verão, é é junho. isso. Aham. Então, para não ter que pagar aluguel, eu passei um mês na casa dele, o cara me recebeu, a esposa Olha, dele estava cara. grávida e tal, então o cara foi um amor de pessoa, né. Aham, E logo em seguida a minha família mudou. sim. Então, depois desse caso, começou a vir mais brasileiro aplicando. Hoje em Ok. dia, eu tenho meu professor de prótese, que está lá, agora Aham. no primeiro ano, meu irmão Ah, está lá, olha, primeiro ano. Eu acho que, resumindo, a gente tem mais ou menos uns 7 a 8 brasileiros lá agora. Virou pois é, a a seu virou a desbravador. seg virou a segunda língua mais falada no Istma, que a primeira era o árabe, porque eles têm uma conexão com o pessoal, a segunda era o Aham, espanhol. Agora sim, você imagina, você competir com o espanhol, né, porque Espanha espanhol é o quê? Você vai pegar a galera do Chile, da Colômbia, vai tudo, pegar de todo canto. aham, sim. Agora tem mais brasileiro do Olha que isso, os rapaz. gentes do que o pessoal falando espanhol. Então Muito é bom. árabe e português lá o que tá Árabe e rolando no português Istma. agora. Cara, que legal. Mas é Nossa muito vida. legal. Ô, Stefano, olha, eu fico, puxa vida, eu fico realmente muito feliz, muito Obrigado, meu amigo. satisfeito mesmo por toda essa conquista e, puxa, saber que o blog contribuiu um pouquinho que foi Demais. Pouquinho nada, para meu amigo. poder ajudar você a pelo menos saber que existia possibilidade. Eu acho que essa foi uma grande vitória, foi uma grande conquista para mim, eu posso dizer, uma grande conquista pessoal, saber que você conseguiu alcançar. Rapaz, você fez 3 anos, mais um mestrado, você trabalha hoje no consultório, consultório, você toma conta dele, você falou, né? Isso. Eu que tomo conta do Você, consultório lá, qual que é, assim, o tamanho da sua equipe? Você, esse então, consultório é porque, assim, é uma corporation, né, não ok, chega a ser, na verdade, é uma DSO, não chega a ser uma corporation, porque a aham, DSO, o conceito é um pouquinho diferente, né, ninguém vai push você para fazer procedimentos. ok, Então, ela é meio que uma family dentistry, family tá, dental, né, aham, mas com um cunho administrativo mais organizado. ok, Então, são 3 clínicas, a minha clínica é a menor, aham, eu fui contratado para ir para essa clínica exatamente para aumentar os números. Então, ok, atualmente, sou eu, um higienista, 2 assistentes e 2 front desks. Mas essa, como eu disse, ela é a menor clínica, o menor aham, office, sim. que ela foi planejada exatamente para subir os números, que tinha potencial. Então Quantas a clínica, cadeiras você tem? eu tenho 5 cadeiras lá, 5 cadeiras. São duas para você? Não, 3 deve para ser mim, três para você e duas para 2 assistente. para higienista. Para Ok. higienista, Para porque a para minha higienista, é isso. Porque aqui em Nova York tem um negócio espetacular, que é chamada a EFTA, que é a Uhum. Extended Function Dental Assistant. Ah, E eles estão querendo trazer isso aqui para cá, para Massachusetts também. isso. Cara, Isso. é muito bom, é muito É. bom. Então, como é que eu faço? Obviamente que a minha é muito bem treinada, eu tenho uma EFTA e Aham. tenho uma assistente normal, então eu posso estar anestesiando o paciente, faço a remoção da cárie Uhum. e ela vai estar lá vai preencher a cavidade. Sim. Entendeu? Aham. Então isso te ganha um tempo, então você Ok. tem ali 2, 3 restaurações,
eu sento o paciente, anestesio, removo a cárie, Ela ela vem. vai lá, vai preencher tudinho, e eu estou fazendo aqui o meu canal, estou fazendo qualquer outra coisa. Quando ela Aham, termina, ela bate o raio-x, aí sim. eu vou conferir, eu checo os contatos, libero o paciente. Então isso ganha, Ah, é a cara. sua extensão ali, é o Sim, seu aham, uma outra mãozinha trabalhando para você, com certeza, entendeu. com Então certeza. provisório, elas fazem provisório muito bem, Aham, entendeu. Eu vou lá, faço, por exemplo, uma coroa, faço meu preparo de coroa, né, tomo a impressão, aham. ali já o procedimento ele já Já terminou para mim, terminou para você, aí ela vem, vai lá fazer o faz o provisório, provisório, dispensa o checa a oclusão, paciente, e isso. ela mesma checa a oclusão sem. Ela checa a oclusão, mas ela me chama, só Ok, para conferir. Ela me mostra os pontos de contato. Se aham, eu aprovar os pontos de contato, então às vezes eu vou, faço um refino ali um pouquinho, muito bem. acabou-se. Então Stefano, você ganha olha, muito tempo, parabéns, cara. Olha, né. puxa Valeu, meu vida, amigo. muito, muito bom. Parabéns para você, sucesso Obrigado, meu amigo. aí. E eu queria agradecer muito de novo o seu tempo. Vamos É ver se a isso, meu gente amigo. consegue marcar uma hora aí. Eu acho que esse negócio da pandemia aí está acabando, se Deus quiser. Se Deus E quiser, meu amigo. quando você descer para esses lados aqui, cara, dá um alô, vai ser um prazerzaço a gente se Certeza. encontrar, meu. Puxa A vida, gente olha, a gente já combina isso faz tempo. O negócio é que a já, correria mas e é difícil, íntima, mas, agora cara, eu é tô liberado, meu amigo. Eu muito prometo que bom, agora essa visita muito sai bom, pra gente, cara. pra eu lhe dar um abraço e lhe agradecer Vai, pessoalmente cara, e vai vir ser entregar uma ótimo. cachaça lá do Ceará, Ah! Muito bom, pra muito bom. gente tomar no friozinho. Stefano, cara, brigadão, viu, cara, de coração. Obrigado você, meu Sucesso pra amigo. você aí, viu? Tudo Obrigado, de bom. João. Forte abraço, meu irmão. Tudo de bom, Valeu. cara. A plataforma Dr. Dream é o que tem de mais completo dentro da internet para poder ajudar você que quer se tornar um dentista aqui nos Estados Unidos. O conhecimento dedicado dos seus criadores vai poder te ajudar, te orientar e guiar pelo caminho necessário para que você possa chegar onde você quer. Clique no link abaixo e se inscreva hoje mesmo para se tornar um aluno da maior e mais completa plataforma para ajudar dentistas, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro, a conseguir alcançar o seu sonho de se tornar dentista nos Estados Unidos.